Olá, vamos estudar hoje o triângulo retângulo. O que diferencia esse triângulo dos demais é que ele tem um dos ângulos medindo 90 graus, o chamado ângulo reto. Os lados de um triângulo retângulo têm nomes específicos. Observe. Aqui está o ângulo reto. Em frente ao ângulo reto, ou seja, do lado oposto ao ângulo reto, a gente tem a chamada hipotenusa, que nesse caso é o nosso segmento BC, representado por A minúsculo. Os lados perpendiculares que formam o ângulo reto são chamados de catetos. De A até B, segmento AB, nós temos aqui representado por C minúsculo. E o segmento AC representado pela letra B minúscula. Então, observem, nós temos aqui A minúscula, a hipotenusa, e B minúsculo mais C minúsculo são aqui os nossos catetos. Então, aqui ao lado oposto nós temos a hipotenusa e temos aqui os catetos. Né? E temos a nossa relação de Pitágoras, que diz que hipotenusa ao quadrado, ou seja, A ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Temos aqui a hipotenusa A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Vamos ver aqui essa aplicação. O pátio de esportes do campus Arrozal do Instituto Federal é retangular, com 100 metros de comprimento e 50 metros de largura, representado pelo nosso retângulo A, B, C e D. A gente sabe que comprimento são 100 metros, largura 50 metros. Alberto e Bruno são dois alunos que estão praticando esporte no pátio. Alberto caminha do ponto A até o ponto C e retorna do ponto C até o ponto A. Bruno faz outro trajeto, ele sai do ponto B, vai ao ponto C, ao ponto D, ao ponto A e volta ao ponto B. Considerando raiz de 5 igual a 2,24, afirma-se que Bruno andou mais que Alberto. 38 metros, 64 metros, 76 metros, 82 metros. Vamos ver. Vamos calcular aqui primeiro a medida de A até C, pelo Teorema de Pitágoras, que é o caminho feito por Alberto. Ele sai de A a C e retorna de C até A. Se a gente observar esse retângulo aqui dividido na diagonal, a gente forma dois triângulos retângulos. Considerando o triângulo aqui, A, C e D, nós temos aqui que o ângulo D é um ângulo reto. Então, de A a C é a hipotenusa, valendo ao Teorema de Pitágoras, que diz que hipotenusa ao quadrado, ou seja, o segmento AC ao quadrado, será igual a AD ao quadrado mais DC ao quadrado. E nós conhecemos os valores de A até D, que são 50 metros, e de D até C, que são 100 metros. Então, colocando aqui, nós vamos ter AC ao quadrado é igual a 50 ao quadrado, que é a medida de A até D, mais 100 ao quadrado, que é a medida de D até C. 50 ao quadrado, resolvendo essa potência, eu vou ter 50 vezes 50, que é igual a 2.500. 100 ao quadrado é 100 vezes 100, que é igual a 10.000. 2.500 mais 10.000, eu tenho 12.500. Observe, então, que o segmento AC vai ser igual. Nosso quadrado aqui é uma potência, vai ser transformado na raiz de 12.500. Pelo processo da fatoração, raiz de 12.500 é igual a 50 raiz de 5. Portanto, Alberto andou de A até C 50 raiz de 5
E de C até A, 50 raiz de 5. Então, 50 raiz de 5 mais 50 raiz de 5 é igual a 100 raiz de 5. A aproximação de raiz de 5 é 2,24. Então, eu tenho 100 que multiplica 2,24. A gente não precisa fazer uma operação, simplesmente multiplicar por 100 é deslocar a vírgula duas casas para a direita. Uma, duas. Parando aqui, ó. Ficam, então, 224 metros, que foi a caminhada feita por Alberto. Bruno sai do ponto B ao ponto C, 50 metros. De C até D, 100 metros, então já são 150 metros. De D até A, mais 50 metros, 200 metros. E de A até B, mais 100 metros. Portanto, Bruno vai andar 300 metros. A gente quer saber justamente quanto Bruno anda mais do que Alberto. 300 menos 224, igual a 76 metros. Então, Bruno andou a mais que Alberto, 300 menos 224, 76 metros. Vamos a mais um problema. O portão de entrada de uma casa tem 4 metros de comprimento, de A até B, 4 metros de comprimento, e 3 metros de altura, de B até C, 3 metros de altura. Que comprimento teria uma trave, seria no caso uma trave de sustentação desse portão, né, uma trave de madeira, que se estendesse do ponto A até o ponto C. Então, observe, aqui, ó, 4 metros, 3 metros, e a gente quer saber de A até C, quanto mede essa trave de sustentação. Se eu chamar essa trave de x, eu vou ter x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, que é a medida de A até B, mais 3 ao quadrado, que é a medida de B até C. 4 ao quadrado, resolvendo a potência, eu tenho 4 vezes 4, que é igual a 16. Mais 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9. 16 mais 9, 25. Eu tenho que x ao quadrado é igual a 25. Portanto, x será igual a raiz de 25. X é igual a 5. A nossa trave de madeira mede 5 metros. A situação. Um avião percorreu a distância de 5.000 metros na posição inclinada. Observe aqui, ó, ele sai daqui o avião da pista e se desloca na posição inclinada 5.000 metros, que corresponde a 5 quilômetros. E em relação ao solo, ele se deslocou, percorreu aqui 3.000 metros. Qual a altura do avião nesse ponto? Então, a gente vai transformar primeiro. 5.000 metros são 5 quilômetros. 3.000 metros são 3 quilômetros. Então, se a gente observar, eu tenho aqui um ângulo reto. Meus 5 quilômetros aqui vai ser a minha hipotenusa. E 3.000 metros, que é 3 quilômetros, e x são os meus catetos. Então, hipotenusa ao quadrado, 5 ao quadrado, é igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Vamos trocar aqui, ó, eu não posso ter a minha incógnita no segundo membro, vai passar para o primeiro membro com sinal trocado, vem menos x ao quadrado. O 5 ao quadrado aqui também, ó, vai para o segundo membro também com o sinal trocado. Então, eu tenho menos 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Menos x ao quadrado é igual. Ó, menos 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é igual a 25, mais 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, 9. Não posso ter minha incógnita negativa, multiplico tudo por menos 1. Então, eu tenho aqui, ó, menos 25 mais 9, menos 16. Menos com menos dá mais, x ao quadrado, menos com menos dá mais 16. X, então, vai ser a raiz, ó, esse quadrado é transformado na raiz de 16. Raiz de 16 é 4, portanto, 4 quilômetros é a altura, ou seja, 4.000 metros. Dicas importantes, fique em casa, se precisar sair, use máscara. Todos contra a Covid-19. Até a próxima aula.